Olá, crianças, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula de língua portuguesa de hoje e hoje nós vamos continuar falando sobre o gênero textual poema. Vamos lembrar um pouquinho sobre esse gênero textual. E a habilidade que nós iremos desenvolver na aula de hoje será de ativar conhecimentos prévios sobre a situação comunicativa do texto, os atores sociais envolvidos, o espaço, os propósitos comunicativos e o gênero. E nós vamos iniciar nossa aula com aquele momento que é o momento da leitura. E vamos começar falando sobre o projeto de fluência. No projeto de fluência, hoje é o primeiro dia e nós vamos fazer a leitura silenciosa. O texto que nós estamos lendo essa semana é A Palavra é Prata e o Silêncio é Ouro. Lembrando, é o nosso projeto de fluência. No primeiro dia a gente faz a leitura silenciosa. Você vai acompanhar a leitura aqui comigo e em seguida você vai treinar sua leitura silenciosamente, tá bom? Então vamos lá? O silêncio é uma caixa imensa onde cabem e ressoam todas as palavras e há que pescá-las com cuidado. Existem as redondas, as macias, palavras vagalumes que iluminam a boca de amor e doçura, e outras com espinhos. Essa é melhor deixar no fundo da caixa do mundo. Dentro do silêncio, as palavras iluminadas nadam como peixes dourados. Então, você vai treinar em seguida esse texto com a leitura silenciosa, tá bom? Esse texto foi tirado do site criandocomapego.com. Vamos iniciar agora a leitura de mais um poema, mas antes a gente vai fazer vai lembrar um pouquinho sobre o gênero. O gênero textual que nós estamos estudando é poema. E para iniciar essa semana, vamos relembrar as características dele para a gente poder em seguida trabalhar com um poema lendo e interpretando de acordo com a habilidade estabelecida para a aula de hoje. Então, vamos relembrar aqui as características do nosso gênero. Nós sabemos que o poema ele é estruturado em versos e estrofes. O que é verso? É cada linha do poema. E a estrofe é formada por um conjunto de versos. Nós sabemos também que em um poema a sonoridade, que são as rimas, ela é uma característica marcante, ou seja, é comum e bem expressiva. Mas ela não é obrigatória, porque os poemas podem ter ou não rima entre as palavras, tá bom? Nós sabemos também que o objetivo principal de um poema é despertar emoções que são variadas no leitor. Tem poemas que despertam alegria, tem poemas que despertam amor, tristeza, reflexão. Os poemas, eles vão variar as emoções que vão ser desenvolvidas no leitor de acordo com a intencionalidade que o autor tem de causar nesse leitor do poema. Então, falando sobre o poema, temos essas três características principais. A estrutura, em versos e estrofes, a sonoridade, que ela geralmente é a característica mais marcante dos poemas, e a intencionalidade do autor, dos poetas, que é provocar emoções no leitor, tá bom? Então, vamos fazer a nossa leitura e hoje eu trouxe um texto bem legal para a gente fazer a leitura, que é um poema falando sobre letras, frases e palavras. Tem tudo a ver com o que nós estudamos no dia a dia, com o que nós vemos diariamente, a representação do que é letra, do que é frase e do que é palavra. Então, acompanhe a leitura comigo, que daqui a pouco a gente vai fazer algumas questões interpretativas a respeito desse texto. Letras, frases e palavras. Letras, frases e palavras. Quero a diferença entender. Já estou todo embaralhado e assim não pode ser. As letras são um conjunto que a palavra vai formar. Se juntar várias palavras, numa frase vou pensar. Nuno tem 4 letras, Rui escreve-se com 3. 2 palavras formam
o nome da Maria Inês. Hoje está um dia de sol. É uma frase inteira. Agora vou para o jardim, só pensar na brincadeira. Uma frase tem palavras, a palavra letras tem. Agora que percebi, posso explicar-te também. Esse texto é da autora Maria do Rosário Macedo, Rosarinho, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre esse texto que a gente acabou de ler, que é letras, frases e palavras. Ele está aí do ladinho e a gente vai colocar aqui algumas questões aos poucos e vamos falando sobre elas de acordo com o assunto, o tema do texto, tá bom? Então, qual é o tema do poema? Esse poema tem qual tema principal? Ele tem como tema principal falar sobre as letras, o que são as letras, o que são as palavras e o que são as frases. Ele vai conseguir, ao longo do poema, descrever o que são esses elementos. Palavra é representada por um conjunto de letras, as letras são um conjunto em si e uma frase é formada por um conjunto de palavras, tá bom? Esse é o tema do poema, palavras, frases e letras. Professor, o tema do poema também é o título do texto. É sempre assim? Não, nem sempre. Coincidiu de nesse poema nós termos o tema também como título, tá bom? E qual é a finalidade desse poema? Vocês acham que esse poema tem que objetivo? Qual objetivo o poema Letras, Frases e Palavras tem? Primeiramente, a gente percebe que a vozinha do poema, a pessoinha que está lá falando no poema, eu não estou falando do autor, eu estou falando da voz do poema. É uma criança ou um adulto? É uma criança, muito bem, uma criança. E essa criança, ela está em que fase da vida? Ela está na fase escolar ou não? Ela está na fase escolar. Ela já sabe tudo ou está aprendendo? Ela está aprendendo. Então, a finalidade do poema é explicar para quem está lendo o significado de letras, frases e palavras de uma maneira divertida. E falando em quem está lendo, vocês acham que esse texto, ele foi indicado para que público? É para crianças, para jovens ou é para adultos, principalmente? Principalmente para crianças que possam estar na mesma idade ou faixa etária do eu lírico, que é a vozinha que está sendo representada pelo poema, tá bom? Olha só, o público para o qual esse poema foi escrito é para crianças e consequentemente, pelo tema, em fase escolar, em fase de aprendizagem, de diferenciação entre letras, frases e palavras, tá bom? O que o eu lírico queria entender? O que o eu lírico queria entender? Vamos relembrar aqui, acabei de falar sobre o eu lírico, mas vamos relembrar o que é eu lírico. O eu lírico é a voz do poema. Quando eu falo do eu lírico, eu não estou falando do poeta ou do autor do poema. Eu estou falando daquela vozinha que é representada através do texto. Olha só, como eu falei para vocês, o eu lírico desse poema é uma criança, mas a autora é outra, é Maria do Rosário Macedo, Rosarinho, que é uma professora. Então, o eu lírico é diferente do autor do poema, tá bom? Do poeta, certo? O que o eu lírico desse poema queria entender? Lá na primeira estrofe nós temos letras, frases e palavras. Quero a diferença entender. Já estou todo embaralhado e assim não pode ser. O que o eu lírico desse poema gostaria de entender? Gostaria de entender sobre a diferença entre letras, frases e palavras, tá bom? Só lembrando, o eu lírico é aquela vozinha que está sendo expressa no poema. Eu vou falar bastante sobre eu lírico com vocês, tá bom, crianças?
Continuando, nós temos aqui o mesmo poema, letras, frases e palavras da autora Maria do Rosário Macedo, Rosarinho. E o que é que nós vamos fazer com esse poema? Nós vamos desmembrar a estrutura dele. A estrutura de um poema é em versos e estrofes. Vamos ver aqui esse primeiro conjunto, um conjunto que compõe uma estrofe. Vamos contar quantas estrofes tem nesse poema? Já temos aí marcada a primeira estrofe, segunda estrofe, terceira estrofe, quarta estrofe e quinta estrofe. Então, esse poema ele é composto por 5 estrofes. Agora, nós vamos contabilizar os versos que possuem nesse poema. Vamos relembrar, professora, o que é verso? É cada linha do poema. Então, essa primeira linha nós temos um verso. Vamos contar aqui quantos versos nós temos. Temos que contar a quantidade de linhas, porque o verso corresponde a cada linha do poema. Então, temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, nós temos um poema com 5 estrofes e 20 versos. Verso é cada uma das linhas. Agora vamos verificar quantos versos por estrofe nós temos. Vamos aqui, ó. Nessa primeira estrofe aqui, nós temos quantos versos? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Na primeira estrofe nós temos 4 versos. Agora aqui nessa segunda estrofe, nós temos quantos versos? 1, 2, 3, 4 versos também. A terceira estrofe aqui embaixo, nós temos quantos versos nessa estrofe? 1, 2, 3, 4. A quarta estrofe aqui na lateral, olha só, nós temos quantos versos nessa quarta estrofe? 1, 2, 3, 4. Muito bem, também temos 4 versos aqui na quarta estrofe. E a quinta estrofe, nós vamos ter quantos versos? 1, 2, 3, 4. Então, a gente pode dizer que cada estrofe desse poema possui 4 versos. Então, a quantidade de versos em cada estrofe é a mesma. Vimos aqui a estrutura do poema, a quantidade de versos e estrofes nesse poema, letras, frases e palavras, e vimos também a quantidade de versos em cada estrofe. Agora, nós vamos analisar as rimas que há nesse poema. Bom, vamos fazer a leitura por estrofe. E em seguida nós vamos identificar dentro da estrofe aquelas palavrinhas que rimam. Letras, frases e palavras. Quero a diferença entender. Já estou todo embaralhado e assim não pode ser. Nós temos aí na primeira estrofe que palavras que vão rimar? A palavra entender e a palavra ser. Professora, eu esqueci o que é rima. Rima é aquela palavrinha que tem um sonzinho igual ou parecido no final, tá bom? Sonzinho final igual ou parecido indica que há uma rima entre as palavras, tá bom? Agora vamos lá para a segunda estrofe. As letras são um conjunto que a palavra vai formar. Se juntar várias palavras numa frase, vou pensar. Quais são as palavras que têm um finalzinho igual ou parecido, que configuram uma rima? Muito bem, a palavra formar, junto com a palavra
pensar. Formar e pensar são palavras que rimam. Agora vamos partir para a terceira estrofe. Nuno tem 4 letras. Rui escreve-se com 3. 2 palavras formam o nome da Maria Inês. Quais palavras rimam dentro dessa estrofe? Lá no segundo verso da estrofe, a palavra 3 vai rimar com que palavra? Inês. Muito bem. 3, Inês são palavras que têm um finalzinho igual, então ela vai rimar. Lá na quarta estrofe, hoje está um dia de sol. É uma frase inteira. Agora vou para o jardim só pensar na brincadeira. Quais são as palavrinhas que estão rimando aqui dentro dessa estrofe? Muito bem, nós temos a palavra inteira e temos a palavra brincadeira. E aqui, na quinta e última estrofe desse poema, nós temos uma frase tem palavras, a palavra letras tem. Agora que percebi, posso explicar-te também. Quais são as palavras que estão rimando dentro dessa estrofe? Tem, e a palavra tem está rimando com o quê? Com também. Muito bem. Agora vamos fazer uma interpretação, uma atividade de interpretação sobre esse texto que a gente acabou de ler. Vamos fazer a leitura aqui das questões e em seguida nós vamos responder. Podemos afirmar que o tema do poema lido é a diferença entre letras e frases, B, a semelhança entre palavras e frases, C, a diferença entre letras, frases e palavras, ou D, a quantidade de letras numa palavra. O que é que vocês acham que corresponde à resposta correta? Na letra A diz que é a diferença entre letras e frases. Fala sobre a diferença entre letras e frases? Sim, fala, mas também fala sobre a diferença entre palavras dessas outras duas, né? Fala de letras, frases e palavras e suas diferenças. Qual é a alternativa que trata sobre isso, sobre a diferença entre letras, palavras e frases? Muito bem, a letrinha C. Então, o tema do poema é a diferença entre letras, frases e palavras. Na segunda questão, pergunta: o texto lido foi escrito principalmente para... Aqui nós estamos falando sobre o público-alvo. Para quem que foi escrito? Para crianças, para adolescentes, para adultos ou para todos os públicos. Observem aí a palavra principalmente, viu? Principalmente, que é o público-alvo. Qualquer pessoa pode ler o texto, mas tem um público específico, que é o público-alvo. O público-alvo desse texto é quem? Crianças, adolescentes, adultos ou todos os públicos? Lembrando, lá no início eu já falei sobre isso. Quem são os leitores, os principais leitores para esse poema? São as crianças. Então, o público-alvo principal desse poema é a criançada. Muito bem. Vamos continuar aqui a nossa interação com o texto. Nós estamos apresentando aqui duas estrofes do poema Letras, Frases e Palavras. E em seguida nós vamos responder o que se pede. Primeiro tem: as letras são um conjunto que a palavra vai formar. Se juntar várias palavras numa frase, vou pensar. A outra estrofe apresentada é: uma frase tem palavras, a palavra letras tem. Agora que percebi, posso explicar-te também. Vamos completar as frases abaixo de acordo com as informações do poema, de acordo com o que a gente entendeu nessas duas estrofes do poema que foram apresentadas. Para formar uma palavra, precisamos usar as
vai pensando aí que já já a gente preenche as lacunas, que são essas linhas, esses espaços em branco, com as respostas correspondentes, tá bom? Letra B. O conjunto das letras forma a... Pensa aí, já já responderemos. Letra C. As palavras juntas formam uma... Pensa aí. Agora eu vou perguntar novamente, você vai responder aí de casa e eu vou colocar aqui a resposta para você conferir se acertou. Letra A. Para formar uma palavra, precisamos usar as letras. Muito bem. Você acertou? Que bom. Na letra B diz, o conjunto de letras forma a... Muito bem, palavra. O conjunto de letras forma a palavra. Na letra C, as palavras juntas formam uma frase. Muito bem. Então, vamos reler a informação completa para esclarecer melhor a diferença entre letras, palavras e frases. Para formar uma palavra, precisamos usar as letras. O conjunto de letras forma a palavra. As palavras juntas formam uma frase. Muito bem, vamos continuar aqui com a nossa interação com o texto. Vamos reler aqui mais um trecho do nosso poema. Letras, frases e palavras. Quero a diferença entender. Já estou todo embaralhado. E assim não pode ser. De acordo com a palavra destacada na estrofe lida, qual é a palavra destacada nessa estrofe? Embaralhado. A palavra destacada é embaralhado. É possível perceber que o eu lírico no poema está. Embaralhado significa o quê? Vamos só relembrar, crianças. É possível perceber que o eu lírico no poema está como? Olha só, eu lírico é o quê? A vozinha que é expressa no poema, tá bom? A vozinha, a pessoinha que está lá no poema falando tudo aquilo. E o eu lírico é diferente de autor, é diferente do poema, tá bom? Então, quando eu digo que estou embaralhado, eu estou A, confuso, B, decidido, C, contente ou D, organizado. Quando eu digo que eu estou embaralhado, eu estou confuso. Então, confuso, o eu lírico do poema está confuso. Ele não consegue entender a diferença entre esses três itens: letras, frases e palavras. Continuemos aqui com a nossa interação com o texto, tá bom? Ao final do poema, percebe-se que a diferença entre letras, palavras e frases ainda não foi aprendida. B, apenas foi estabelecida a diferença entre a letra e a palavra. C, foi possível compreender a diferença entre letras, frases e palavras. D, não houve aprendizado sobre os conceitos citados no poema. Vamos ler aqui esse trechinho do poema no canto, nesse quadrinho branco. Uma frase tem palavras, a palavra letras tem. Agora que percebi, posso explicar-te também. Quando o eu lírico fala, agora que percebi, posso explicar-te também, significa que ele compreendeu o conceito que estava deixando ele confuso, os conceitos que estavam deixando ele confuso. E quais eram os conceitos? Do que era frase, do que era palavra e do que era letra. Então, ao ler esse trecho, né, essa estrofe final do nosso poema, a gente consegue perceber que foi possível para o eu lírico compreender a diferença entre letras, frases e palavras. E qual é a alternativa que mostra que essa compreensão foi possível?
Muito bem, na letrinha C. Então, foi possível compreender a diferença entre letras, frases e palavras no final do poema pelo eu lírico, pela vozinha do poema. Agora, crianças, eu agradeço você pela presença nessa aula. Você vai tomar uma água, respirar um pouquinho e daqui a pouco a gente volta para a nossa segunda aula de língua portuguesa de hoje. Até já!